Dia 151. Segundo Samuel, capítulo 17, do versículo 1 até o 29. Depois Aitofel disse a Absalão: Deixe-me escolher 12.000 homens e me disporei a perseguir Davi essa noite. Vou surpreendê-lo enquanto ele está cansado e desanimado. Farei com que entre em pânico e todo o povo que está com ele fugirá. Então matarei apenas o rei. Trarei todo o povo de volta para você, pois a volta de todos depende daquele a quem você procura matar. Assim todo o povo estará em paz. Este parecer agradou a Absalão e a todos os anciões de Israel. Mas Absalão disse: Chamem agora Uzai, o arquista, e ouçamos também o que ele tem a dizer. Quando Uzai chegou, Absalão lhe falou, dizendo: O parecer de Aitofel é esse. Vamos fazer o que ele falou? Senão, diga você o que devemos fazer. Então Uzai disse o seguinte: Dessa vez o conselho de Aitofel não é bom. Uzai continuou: Você conhece muito bem o seu pai e os seus homens, e sabe que eles são valentes e estão enfurecidos como a ursa no campo, que foi roubada dos seus filhotes. Além disso, seu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis que agora deve estar escondido em alguma caverna ou em qualquer outro lugar. E se acontecer que você tenha algumas baixas no primeiro ataque, cada um que ouvir isso dirá que houve matança no povo que segue Absalão. Então, até o homem valente, cujo coração é como um coração de leão, com certeza irá desanimar. Porque todo Israel sabe que o seu pai é um herói e que eles estão com homens valentes. Eu aconselho que a toda pressa se reúna em torno de você todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão, como a areia do mar, e que você mesmo os guie na batalha. Então atacaremos onde quer que se encontre, facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra, e não ficará ele nenhum dos homens que com ele está, nenhum só. Ele se retirará para a cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade, e nós a arrasaremos até o ribeiro, até que lá não fique nenhuma só pedrinha. Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: O conselho de Uzai, o arquista, é melhor do que o conselho de Aitofel. Acontece que o Senhor havia decidido frustrar o bom conselho de Aitofel, para que o mal viesse sobre Absalão. Então Uzai disse aos sacerdotes Zadok e Abiatar: Assim e assim, Aitofel aconselhou Absalão e os anciões de Israel, mas assim e assim aconselhei eu. Agora, pois, mandem depressa a seguinte mensagem a Davi: Não passe essa noite no vales do deserto, mas atravesse o lago do rio, para que não seja destruído o rei e todo o povo que está com ele. Jonatas e Aimás estavam em Enrogel. Uma criada ia até lá e lhes passava informações, que eles depois transmitiam ao rei Davi. Eles não poderiam ser vistos entrando na cidade, mas o moço os viu e contou a Absalão. Então os dois partiram às pressas e entraram na casa de um homem em Baurim, que tinha um poço no seu pátio, ao qual eles desceram. A mulher desse homem pegou uma coberta e a estendeu sobre a boca do poço e espalhou grãos de cereais sobre ela. E assim ninguém suspeitou de nada. Quando os servos de Absalão chegaram àquela casa, perguntaram à mulher: Aonde estão Aimás e Jonatas? E a mulher respondeu: Já passaram o ribeiro. Eles saíram a procurá-los, mas não conseguiram achar. Então voltaram para Jerusalém. Depois que eles foram embora, os dois logo saíram do poço e foram avisar o rei Davi e disseram: Levantem-se e passem depressa as águas, porque assim aconselhou Aitofel contra vocês. Então Davi e todo o povo que estava com ele se levantaram e passaram o Jordão. Quando amanheceu, não havia um só que não tivesse passado o Jordão. Quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, preparou um jumento e foi para casa, na cidade em que ele morava. Pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Davi chegou a Manaim, e Absalão, tendo passado o Jordão com todos os seus homens, Israel colocou Amasa como comandante do exército, em lugar de Joabe. Amasa era filho de certo homem chamado Itra, ismaelita, que era casado com Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, a mãe de Joabe. E assim o povo de Israel e Absalão acamparam na terra de Gileade. Quando Davi chegou a Manaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, os filhos de Amon, e Maquir, filho de Aimiel, de Lodebar, Barzilai, o gileadita, de Rogelim, trouxeram camas, bacias, vasilhas de barro, além de trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas, lentilhas, também mel, coalhada, ovelhas e queijos, leites de vaca. Levaram tudo isso a Davi e ao povo que estavam com ele,
para que comessem, porque disseram: esse povo no deserto deve estar faminto, cansado e sedento. João capítulo 19, do versículo 23 até o 42. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado, e pegaram também a sua túnica, a única túnica, porém, que era sem costura, toda tecida do alto até abaixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não rasguemos ela, mas vamos tirar sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse aquilo que foi escrito por intermédio do profeta: repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sorte. E foi isso que os soldados fizeram. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, a sua mãe, e junto dela os discípulos que ele amava, disse: mulher, eis aí os seus filhos. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para que se cumprisse as Escrituras, ele disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram a esponja de vinagre, fixando-a na ponta de um caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o espírito. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante todo o sábado, visto que era o dia da preparação e era grande aquele dia, e depois era o dia do sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados eles das cruzes. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro um, depois o outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que ele já estava morto, não lhe quebraram as suas pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verídico. E ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam. E isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras: nenhum dos ossos dele foi quebrado. E outra vez a Escritura diz: olharão para aquele a quem eles transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos a permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu essa permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os óleos aromáticos, como é de costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Nesse jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda havia sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram então o corpo de Jesus. Salmos 119, do versículo 129 até o 152. Maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. A revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Abro a boca e suspiro, porque desejo os teus mandamentos. Volta-te para mim em compaixão, como costumas fazer aos que amam o seu nome. Firma os meus passos na tua palavra e não permita que nenhuma iniquidade domine o meu coração. Livra-me da opressão dos homens e guardarei os teus preceitos. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Meus olhos vertem rios de lágrimas, porque os outros não guardam a tua lei. Justo és, Senhor, e retos são os teus juízos. Os teus testemunhos, tu os ordenastes com retidão e com absoluta fidelidade. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Sou pequeno e desprezado, mas não me esqueço dos teus preceitos. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Sobre mim vieram tribulação e angústia, mas os teus mandamentos são meu prazer. Eterna é a justiça dos teus testemunhos, que dão entendimento, e assim eu viverei. De todo o coração eu te invoco. Ouve-me, Senhor. Observa os teus decretos. Clamo a ti, salva-me. Guardarei os teus testemunhos. Levanto-me antes do amanhecer e clamo. Na tua palavra espero confiante. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar na tua palavra. Ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade. Vivifica-me, segundo os teus juízos. Aproximam-se de mim os que seguem a maldade, eles se afastam da tua lei. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Quanto aos teus testemunhos, há muitos sei que os estabelecestes para sempre.
Provérbios capítulo 16, versículo 12 e 13. Os reis detestam a prática da maldade, porque o trono se estabelece pela justiça. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas.